Alguns dos serviços que damos como garantidos no dia a dia poderiam facilmente ser interrompidos se a Rússia escolhesse fazê-lo. De acordo com oficiais de inteligência da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os russos têm planos para derrubar a internet do Ocidente. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse tanto quando alertou que nada impedia a Rússia de destruir os cabos de comunicação no fundo do oceano. Medvedev emitiu o aviso no contexto da sabotagem do Nord Stream, mas a Rússia já realizou ataques em redes de telecomunicações em uma escala menor. Acredita-se que seus navios e submarinos estejam mapeando cabos de internet subaquáticos, enquanto seus sistemas de interferência são acusados de interferir na navegação por sistema de posicionamento global. Esses não são meros atos aleatórios de sabotagem. Os russos estão sinalizando que podem causar estragos na infraestrutura eletrônica do Ocidente. Medvedev é um aliado próximo de Putin e tem um longo histórico de fazer afirmações provocativas, mas isso não é apenas postura política, né? O foco nos cabos submarinos está ligado ao conflito em andamento na Ucrânia. Durante a guerra, os russos declararam linhas vermelhas em todos os estágios. Não ameace a Crimeia, não ataque Donbás, não expanda a organização do Tratado do Atlântico Norte, não viole as fronteiras russas, etc. Porém, em todas as fases, revelou-se um blefe. As linhas vermelhas da Rússia foram cruzadas tantas vezes que começam a lembrar bandeiras quadriculadas. Agora a Rússia quer cruzar algumas linhas vermelhas da Organização do Tratado do Atlântico Norte e ver como eles respondem. Eles chamam isso de gerenciamento de escalada. Parte do conflito é conhecer e planejar onde está a infraestrutura crítica do inimigo. A Rússia está fazendo exatamente isso. Porém, por causa disso, todos estão menos seguros. O problema com esse tipo de escalada é que só precisa dar errado uma vez. Em todas as economias avançadas, a vida digital é a norma, e tem sido assim há algum tempo. Os dados que fluem entre os continentes mantêm a economia global à tona. No entanto, cerca de 95% dos dados internacionais passam por cabos submarinos. Abaixo da superfície existe uma vasta rede de cabos de fibra óptica que abrange o globo. Eis como ela se parece. Em todo o mundo, existem mais de 1.400 pontos de desembarque que conectam cerca de 500 cabos ativos e planejados. Esta vasta infraestrutura, abrangendo aproximadamente 1.400.000 quilômetros de comprimento, forma a espinha dorsal da internet. Como os dados do usuário, drives em nuvem, e-mails e aplicativos são frequentemente armazenados em centros de dados dispersos ao redor do globo, os cabos submarinos são necessários para conectar continentes e centros de dados uns aos outros. É assim que a vida moderna funciona. Quase todas as transações comerciais, redes sociais, trabalho remoto, computação em nuvem, redes 5G e até a criação de conteúdo como este vídeo são possíveis graças aos cabos de fibra óptica que atravessam o fundo do oceano. Estima-se que 10 trilhões de dólares em transações financeiras passem por esses cabos todos os dias. A dependência dessa infraestrutura ela está destinada a crescer. A internet das coisas ainda é um processo em andamento. Cada vez mais eletrônicos de consumo e dispositivos se comunicam e trocam dados pela internet. Acima de tudo, a revolução da inteligência artificial aumentará a demanda por computação em data centers. Os sistemas de inteligência artificial necessitam de grandes volumes de dados para operar. À medida que seu uso se expande, a largura de banda e as conexões de baixa latência se tornarão mais necessárias do que antes, o que tornará os cabos submarinos ainda mais vitais para o nosso mundo conectado. Portanto, os cabos submarinos continuarão a moldar nosso mundo. Por outro lado, a importância estratégica dos cabos submarinos os torna alvos militares de alto valor. A Rússia tem uma vantagem aqui, já que está efetivamente bloqueada dos oceanos abertos. Moscou sempre se concentrou na infraestrutura terrestre.
Mesmo hoje, sua conectividade à internet com a Europa e a Ásia Central é principalmente terrestre. Isso torna a Rússia menos dependente de cabos submarinos do que o resto do mundo. E é precisamente essa vantagem terrestre que encoraja os russos a mirar nos cabos submarinos de seus inimigos mais do que qualquer outra nação. O sabotagem do Nord Stream, recentemente confirmado como conduzido pelos ucranianos, demonstra o quão vulnerável a infraestrutura submarina realmente é. Agora, os russos acreditam que é a vez deles de testar as águas. Em maio de 2023, o chefe de inteligência da Organização do Tratado do Atlântico Norte alertou que navios de superfície e submarinos russos foram observados mapeando cabos de internet na Europa e na América do Norte. Eles pesquisavam próximo a infraestruturas submarinas essenciais. Mais tarde, em outubro, um cabo que ligava a Suécia e a Estônia foi danificado, que por acaso era uma das áreas onde os russos haviam sido avistados. As telecomunicações entre a Suécia e a Estônia foram interrompidas até que cabos de redundância redirecionassem os dados. A Rússia negou qualquer irregularidade, mas o primeiro-ministro da Suécia disse que o dano foi proposital. Este tipo de sabotagem é apenas um aperitivo do que está por vir. Se os cabos submarinos do Atlântico, Mar do Norte ou Báltico fossem danificados, grandes partes dos serviços de internet que consideramos garantidos seriam eliminados. Isso incluiria chamadas, streaming e transações financeiras. O mundo como conhecemos nunca mais seria o mesmo. A Rússia está interferindo nos sistemas de navegação por sistema de posicionamento global, causando transtornos nas rotas de companhias aéreas. Em abril de 2024, a interferência no sistema de posicionamento global paralisou voos de Helsinki, Finlândia, para Tartu, Estônia. A Rússia negou as acusações de ter atacado sistemas de navegação por sistema de posicionamento global. Visar sistemas de sistema de posicionamento global e cabos submarinos faz parte da política de zona cinzenta da Rússia, que gira em torno de ações encobertas que ficam abaixo do limiar de uma guerra aberta. Essas ações são prejudiciais, mas não o suficiente para retaliar e arriscar uma guerra total. A política de zona cinzenta é o espaço entre a paz e a guerra, desde que haja uma negação plausível. A Rússia aprimorou há tempos sua capacidade de zona cinzenta, tornando-se bastante hábil nisso. O que lhe falta em poder militar no campo de batalha, mais do que compensa na interferência da zona cinzenta. Mesmo sob este ângulo, os cabos submarinos são ideais para táticas de zona cinzenta. Legalmente, a tarefa de proteger os cabos submarinos recai sobre as empresas privadas que os possuem e mantêm. No entanto, a Microsoft não possui uma marinha, e o atual quadro internacional para sabotagem de cabos submarinos é complicado. Empresas privadas seguem diferentes regulamentações legais, todas vinculadas a diferentes regimes internacionais. Além disso, as partes envolvidas variam de acordo com o local da sabotagem. As regulamentações para águas territoriais são diferentes daquelas na plataforma continental. A situação mais complicada é se a sabotagem ocorrer em águas internacionais. Não há um quadro para responsabilizar o perpetrador. O direito internacional para essa questão específica simplesmente não existe. Por isso, pode ser quase impossível chegar a um consenso, muito menos determinar responsabilidade e punição, razão pela qual a Rússia tem conseguido se safar com suas ações até agora. Em maio de 2022, um dos dois cabos que ligam o arquipélago de Svalbard à Noruega continental parou de funcionar. Os dados que fluíam para e do arquipélago foram cortados, e o tráfego aéreo na região foi reduzido. Os cabos paralelos de Svalbard fornecem quase todos os dados dos satélites em órbita polar para o resto do mundo. Portanto, quando um dos dois cabos apresentou defeitos, soaram os alarmes. Quando o cabo foi trazido do fundo do mar, os investigadores notaram danos extensos. A camada mais externa estava descascada e a de reforço, quebrada.
Nenhum fenômeno natural pode causar tal dano aos cabos de fibra óptica. A atividade humana estava em jogo. Curiosamente, navios arrastões russos foram observados cruzando o Cabo Svalbard mais de 140 vezes ao longo de meses antes da interrupção dos dados. Para adicionar contexto, um arrastão é um navio de pesca que captura peixes arrastando uma grande rede. Não é difícil imaginar como tal embarcação poderia ser transformada em uma arma. Basta mexer na rede, torná-la mais pesada e volumosa como uma âncora, e então arrastá-la para frente e para trás, tempo suficiente para danificar a infraestrutura submarina. Seria o crime perfeito. O uso de navios civis pela Rússia lhe dá uma negação plausível. É difícil atribuir sabotagem ao Kremlin, já que os navios responsáveis pelo dano são tecnicamente civis. Os russos sabem disso e frequentemente usam navios civis para fazer o trabalho sujo. Na verdade, a Marinha Russa tem um corpo civil específico para exatamente essa missão. É chamado de Diretoria Principal para Pesquisa em Mar Profundo e é um dos componentes mais secretos da Marinha Russa. Oficialmente, a Diretoria Principal para Pesquisa em Mar Profundo existe como uma missão científica e é independente do Comando Naval. Na realidade, no entanto, a maioria de seu pessoal é recrutada da própria Marinha. A Diretoria Principal para Pesquisa em Mar Profundo opera uma série de plataformas especializadas, navios e submarinos. Nos últimos anos, muitos desses navios científicos civis foram detectados perto de rotas de cabos submarinos. A atividade russa é particularmente alta no Oceano Atlântico, no Mar Báltico e no Mar do Norte. Por exemplo, o navio de pesquisa de 107 metros Yantar foi visto rondando perto de cabos submarinos na costa da Irlanda. O Yantar está equipado com vários sensores e possui submersíveis capazes de cortar cabos submarinos. Ao mover este navio ao redor da infraestrutura subaquática sensível, a Rússia está sinalizando sua intenção e capacidade de explorar vulnerabilidades em cabos submarinos caso o conflito, Organização do Tratado do Atlântico Norte-Rússia, se acenda. A retórica de Medvedev, juntamente com as atividades russas perto da infraestrutura de cabos, mostra que isso não é uma blefe rotineiro. A Rússia vê os cabos submarinos como o único ponto de falha do Ocidente, e sua maior vantagem precisamente porque tem a vantagem terrestre entrando na luta. Os russos podem causar estragos no modo de vida do Ocidente caso escolham fazê-lo. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte aumentaram sua vigilância e patrulhas em áreas vulneráveis, mas não é suficiente. O oceano é um lugar grande. Admitidamente, a maioria da infraestrutura submarina é projetada com níveis de redundância para lidar com danos frequentes. Os locais de desembarque mais estratégicos economicamente possuem vários cabos submarinos, permitindo que os dados sejam redirecionados suavemente se uma linha for afetada. Essa redundância dá à Organização do Tratado do Atlântico Norte algum tempo, mas apenas até certo ponto. Reparar cabos pode levar meses para ser concluído, portanto, se os cabos forem retirados simultaneamente, um colapso seria iminente. Portanto, se a América quiser nivelar o campo de jogo com a Rússia, precisa incentivar seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte a aumentar a capacidade de reparo de cabos, aumentar o número de navios de cabos e simplificar o processo legal. Cada redundância adicional fortalecerá a infraestrutura submarina da Organização do Tratado do Atlântico Norte e dará ao Ocidente mais poder de negociação em relação à Rússia. O problema, no entanto, é que a infraestrutura de cabos é cara. O custo de um novo navio de cabos pode ser tão alto quanto 100 milhões de dólares. O Ocidente precisará reservar dezenas de bilhões para desenvolver novas redundâncias. Cabe aos americanos convencer seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte a assumir compromissos maiores. Ainda assim, todas essas medidas, aumentar a capacidade de reparo e agilizar os processos legais, não são suficientes para garantir a espinha dorsal digital da economia global. A Organização do Tratado do Atlântico Norte está bem ciente disso, e é por isso que está trabalhando em um novo sistema de monitoramento.
como é praticamente impossível patrulhar o fundo do mar o tempo todo, especialmente através do Oceano Atlântico, a defesa dos cabos submarinos deve, portanto, envolver algum tipo de poder computacional. Então, em toda a Europa e América do Norte, os oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão atualmente reunindo oficiais militares e civis para desenvolver um novo sistema de alerta massivo para milhares de quilômetros de infraestrutura submarina. O norte europeu é o laboratório dessa inovação. O que sabemos até agora é que o sistema de monitoramento dependerá de sensores, desde cabos e sensores acústicos anexados a turbinas eólicas. Quando sincronizados em um sistema, o comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte seria capaz de detectar anomalias no ambiente do leito marinho e alertar os operadores. Mas este sistema ainda está muito no início, e mesmo que estivesse operacional, ainda não seria suficiente para dissuadir os russos. O que a Organização do Tratado do Atlântico Norte precisa é de um sistema de contingência capaz de redirecionar automaticamente os dados para compensar danos no cabo. Os satélites podem ser parte da solução. Nos últimos anos, milhares de satélites foram lançados em órbita para expandir a cobertura da internet em todo o mundo. O Starlink de Elon Musk planeja ter 42 mil satélites em órbita até 2027. O Project Kuiper da Amazon visa 3 mil satélites e o OneWeb da Grã-Bretanha pretende ter até 1.600 satélites. Contudo, diferentemente da crença popular, os satélites não podem substituir os cabos submarinos. Eles são projetados para complementar os cabos submarinos, não como uma alternativa. Os cabos submarinos podem lidar com centenas de terabytes de dados por segundo, enquanto os satélites não conseguem alcançar nenhuma fração dessa largura de banda. No entanto, as redes de satélites têm uma vantagem chave sobre as redes de cabos submarinos. Eles podem conectar casas individuais, empresas e comunidades em locais rurais e remotos. Se houver cobertura de rede via satélite, o usuário só precisa comprar um kit de uplink para se conectar à internet. Enquanto isso, leva meses para instalar um cabo de internet submarino, e isso exclui o processo de planejamento anterior, que pode levar anos por causa de licenças, regulamentações ambientais e legais. Os sistemas de satélite dispensam tudo isso. É por isso que alguns oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte sugeriram criar um sistema de contingência que redirecionaria automaticamente as comunicações via redes de satélite, caso os cabos submarinos em certas áreas fossem adulterados. Em caso de ataque, grandes áreas da internet ainda seriam desativadas, pois os satélites não têm capacidade para lidar com a largura de banda necessária. No entanto, sistemas essenciais poderiam permanecer online, o que daria ao Ocidente um tempo inestimável para se reagrupar, reparar os danos e elaborar uma resposta. Apesar disso, nenhuma tecnologia pode substituir integralmente os cabos submarinos. Eles são e continuarão sendo as superestradas de informação do mundo, fornecendo conexões de alta largura de banda que impulsionam o crescimento econômico, aumentam o emprego e incentivam a inovação. No entanto, sem esforços internacionais coordenados para proteger esses cabos, os riscos de interrupção, espionagem e instabilidade econômica persistirão. Se nenhuma dissuasão for estabelecida, um de cada vez ou todos de uma vez, os cabos de fibra óptica cairão da varanda. Eu fui seu anfitrião Siobhan do Caspian Report, obrigado pelo seu tempo e até logo.